Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, povo lindo. Que a graça e a paz de Jesus inunde, domine cada coração e que a bênção do Senhor que está conosco, ela se derrame entre nós nesta manhã. Obrigado pela lembrança do nosso nome. Terceira vez que aqui estamos. Me lembro que a primeira vez foi a irmã Alcione que nos convidou. E a irmã estava, se não me engano, numa viagem para Jerusalém. E a senhora, e uma caravana grande aqui da igreja. Mas é muito bom estar aqui e rever a Dani, né? Eu acho que a última vez que eu vi a Dani, acho que ela era um pouquinho menor. Mas eu sou amigo do pai, Evaldo, da mãe Nildes, são amigos de adolescência, né? Juventude, lá em São Cristóvão. Nós somos oriundos da Assembleia de Deus de São Cristóvão, graças a Deus. Como aqui estava falando, Escola do Avivamento, a partir de São Cristóvão saíram todas as Assembleias de Deus, Madureira, Cordovil, Penha, ou seja, foi a igreja mãe. Então, ali nós experimentamos aquilo que nós chamamos do mover do Espírito Santo, né? Onde Deus visitou poderosamente essa nação, vindo de Belém do Pará, graças a Deus. E nós temos hoje um entendimento interdenominacional, graças a Deus. Hoje, pastor consagrado na Assembleia de Deus, hoje eu sirvo ao Senhor aqui na Primeira Igreja Batista do Recreio. Temos o nosso pastor sênior, Vander Gomes. Eu sou ligado à área de ensino, sou pastor da área de ensino. Trabalho juntamente com o pastor Rogério Luiz. E ali trabalhamos, então, na questão da educação cristã, graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler muitos textos, mas vamos usar esse daqui como texto inicial, porque ele fundamenta o tema da nossa pregação. Lucas, capítulo 21, do versículo 34 ao 36. Lucas, capítulo 21, do versículo 34 ao versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não vos venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Graças a Deus, temos aqui uma advertência. Da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E como o tema da nossa mensagem é discernindo os 3 níveis de batalha espiritual. Eu sei que todo crente em Cristo Jesus sabe que nós temos 3 grandes inimigos. Satanás, o nosso inimigo, o mundo e temos a nós mesmos, a nossa carne. Não é isso? Mas não é sobre isso que eu vou falar. Satanás, como é que se vence? A Bíblia fala, sujeitando-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Toda pessoa que se submete em obediência ao temor a Deus, ele não alcança. E nós temos vitória sobre ele. O mundo, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus.
mas quando nós buscamos amar mais a Deus, alimentar-se mais da presença de Deus, como cantou aqui a Dani maravilhosamente, onde nos levou a um patamar, a um enlevo espiritual, onde nós sentimos a presença de Deus através do louvor, porque Deus habita no meio dos louvores, e a gente consegue então, com esse amor, cada vez mais vencer o mundo, porque o mundo passa, né, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz a palavra de Deus. E a questão da carne, né, você alimenta a sua, a carne, você não vai andar no espírito, e a gente vence essa questão do ego, quando a gente busca andar no espírito, quando a gente entende que todo o processo do plano perfeito que foi cantado aqui nesta manhã, é que Jesus não simplesmente, ele morreu por nós, e isso fala do evangelho da substituição. É muito claro isso, que quando Deus, ele fala com o casal após a queda, ou após eles pecarem, Deus amaldiçoa a serpente, Deus fala acerca da mulher, das dores que viriam, que o homem teria agora cansaço, suor pelo seu trabalho, mas a maldição que viria sobre o homem, Deus trouxe para a natureza, porque ele falou, maldita é a terra por causa desse pecado, dessa desobediência. Então, Deus não trata dessa maldição de imediato com o homem. Deus posterga e ele vem tratar com o homem com relação a essa maldição, quando o seu Filho Jesus vem encarnado, porque a Bíblia diz que aquele que pecar, né, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E o homem tinha que pagar, mas o homem ele não tinha condições em si, porque Jesus é o Cordeiro de Deus perfeito. Então, quando o Filho de Deus chega, então agora ele pode receber a maldição em nosso lugar. E foi isso que ele fez. Fala da substituição. Por isso que a nossa pregação, os nossos ensinos, nossos hinos, ressaltam e engrandecem esse feito maravilhoso de Jesus ser o substituto. Mas, e isso é representado na ceia do Senhor. Eu acho que a completude do evangelho, da nossa pregação, elas estão dentro desses dois elementos que nós vemos, né, todo mês, sempre na nossa comunhão como igreja. A ceia do Senhor fala da substituição. Um momento maravilhoso, onde nós em comunhão participamos do pão, do cálice. E o que significa isso? Em 1 Coríntios, antes daquele capítulo, né, que fala da ceia do Senhor, no capítulo 10, Paulo fala, né, não é porventura, né, o pão que nós comemos, o pão da comunhão do corpo, ou seja, quando você pega o pão, você está dando um testemunho diante de todo o universo, que você não tem nada a dever a ninguém, que você não deve nada a ninguém, a não ser o amor. Comunhão plena, é o pão, né? E quando nós pegamos do cálice, Paulo fala, não é porventura o cálice que bebemos também, essa comunhão, né? A comunhão com o cabeça da igreja, Cristo, ou seja, nós estamos em plena comunhão com Ele quando nós bebemos do vinho. Por isso que a gente não pode beber de forma indolente a ceia do Senhor, porque muitos, né, ficam doentes, fracos, mas nós temos consciência que quando fazemos, tomamos do cálice, do pão, da ceia do Senhor, nós estamos em plena comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos. E nós temos a segunda parte, que é o batismo. Eu estou tentando aqui só mostrar para vocês que a gente tem a completude do evangelho nessas duas figuras, ceia e batismo. O batismo fala, a substituição fala que Jesus morreu por nós, mas o batismo fala que nós morremos com Ele. Quantos aqui já tiveram esse impacto de ter a convicção de que você morreu com Ele? Foi a maior revelação que eu tive na minha fé, na minha caminhada, porque você tenta de todas as formas viver um evangelho que você sabe que é tremendo, poderoso, mas você descobre que você, como diz o apóstolo Paulo, né, o bem que eu quero fazer, se não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E ele fala assim, miserável homem que sou.
mas aquilo que Paulo descobriu, ele vai pregar, e ele ensina isso, como a Bíblia diz, com dores de parto, para que a igreja entendesse isso, é que, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala logo em seguida. Por quê? Porque ele vai explicar que o nosso velho homem, Romanos 6,6, Romanos 6,11, o nosso velho homem foi passado com ele crucificado. Então, quando você entende, quando você tem a revelação, entendam isso, irmãos. Eu estou falando aqui para uma assembleia de pessoas, não quero falar idosas, mas eu quero crer idôneas, porque ter idoneidade não tem a ver com velhice, idoneidade tem a ver com consciência, né, com maturidade. E eu fico triste, porque estive agora recentemente num sepultamento de uma irmã Neves, lá na Assembleia de Deus de Bangu, conheço há mais de 30 anos, 40 anos, e chegando no enterro, todo mundo falando para mim, Moisés, você não envelhece? Qual é o segredo? Porque eu estou chegando na casa dos 60 anos, mas o cabelo é preto, não é porque eu pinto, não, é ascendência indígena, né? Mas às vezes tira um pouco daquilo que você já viveu, experimentou. Mas eu louvo a Deus, porque o batismo, ele fala disso, que nós morremos com Cristo. E isso precisa ser revelado no seu espírito. Não é uma coisa apenas que eu sei, mas se Deus revelar essa verdade para você, você vai poder viver aquilo que a igreja primitiva experimentou, né? Quando no capítulo 6 de Atos, eles falam que era o tempo de refrigério pela presença do Senhor, onde a igreja tinha aqueles testemunhos gloriosos dos milagres, da comunhão, daquele evangelho poderoso e sobrenatural que fluía da vida de cada membro da igreja. Então, você experimenta quando você encarna, quando você recebe a revelação dessas verdades, ok? Então, nós lutamos contra Satanás, aquele que se submete a Deus vence. Nós lutamos contra o mundo, aquele que ama Deus, ele aborrece o mundo. E aquele que anda na palavra, no temor do Senhor, em espírito, ele vence a si mesmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa batalha espiritual, ela tem, naquele versículo de Paulo, em 2 Timóteo, onde ele fala no capítulo 4, aquela frase célebre dele. E Paulo é uma das pessoas que melhor trabalham as figuras, para que, didaticamente, você possa compreender a questão de fé, de lei. Quando ele fala que Agar representa a lei, Sara representa aquele que é filho que é livre, é o filho da graça. Ele fala de Ismael como sendo da lei e fala sobre Isaac como sendo o filho da promessa. E quando ele chega aqui, no momento em que Paulo está sendo oferecido por libação, e Paulo é uma pessoa que pouco falou acerca de si mesmo. As 3 vezes que Paulo fala de si mesmo, eu acho interessante, porque em Efésios ele fala que em Coríntios ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Olha que declaração. Ele sabe que ele é apóstolo, mas ele fala assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, né? E ele vai falar assim, e eu trabalhei mais do que todos os outros. Mas ele diz assim, não eu, mas a graça de Deus através de mim. Mas Paulo declara, eu sou o menor dos apóstolos. 8 anos depois, Paulo faz outra declaração. Agora em Efésios 3,8 ele fala assim, porque eu sou o menor dos santos, ou seja, eu sou o menor dos crentes. Olha só, o tempo passava, não é isso, querido pastor Marcelino? Em vez de ele se engrandecer, ele fala que foi o menor dos apóstolos, agora ele fala, eu sou o menor dos crentes. E 8 anos depois, perto da sua morte, ele vai fazer outra declaração dele. Ele vai falar que dos pecadores, eu sou o principal. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, sabe, você se reconhece dependente, você se reconhece necessitado da graça do nosso Deus. Isso é motivo de louvor. E Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós temos 3 imagens aqui. Primeiro, combati o bom combate, é a imagem do soldado. Então, nós estamos amadurecendo, nós estamos fazendo as idades nos patamares do ENTA, né?
que passou dos 40, 50, 60, 70, e aí vai. Mas nós estamos aqui conscientes de que nós somos filhos amados de Deus, ok? Eu me lembro das palavras do apóstolo João. Ele escreve e fala assim: filhinhos, eu vos escrevi. Ele fala: vós jovens, sois fortes, a palavra habita em vocês e tendes vencido o maligno. E ele fala: vós pais, porque tendes conhecido aquele que é desde o princípio. Então, João fala de filhinhos, de jovens e de pais, né? Agora vamos ver aqui. Quem aqui depende de Deus? Quem aqui é totalmente dependente de Deus? Então você, apesar da idade que tem, da idade que eu tenho, nós somos filhinhos do Senhor e amados. Quantos aqui têm se revestido do temor do Senhor, na leitura da palavra, têm o desejo de crescer e de aprender na base, no fundamento, que é a palavra da verdade? Quantos aqui têm esse prazer? Então você tem a fortaleza de Deus, você é jovem no seu espírito, porque a palavra de Deus, ela prevalece e fortalece as nossas vidas. E claro, quando fala vós pais, falando também da maturidade, porque nós temos conhecido. Então é a experiência que nós temos que nos faz não ser arrogantes nem prepotentes, não, mas entender que a nossa experiência a cada dia nos fortalece e nos faz colunas na casa do Senhor para a glória do seu nome. Amém? Então, a imagem do soldado: combati o bom combate. Temos uma guerra espiritual. A vida cristã não é simplesmente a questão de oba-oba, uma questão de, eu estou seguindo a Jesus, é uma bênção. Não, nós estamos numa guerra, porque eu me lembro de uma experiência minha em que eu entrei numa livraria. Eu estava há 2 anos magoado por causa de uma calúnia. Eu ainda era jovem, adolescente para a juventude, e eu ia para a igreja presbiteriana no domingo, na batista no outro, na assembleia no outro, mas a minha congregação eu não ia, porque estava ferido, uma calúnia. E eu me lembro que eu entrei numa livraria chamada Betânia, lá na 1º de março, acho que ela não existe mais hoje, mas era uma livraria muito famosa. E eu vi uma pilha de livros assim, em promoção. E quando eu olhei o livro, né, um autor conhecido, o título falava assim: Nascidos para a Batalha. Eu virei o livro e falava que o conforto, né, do sofá, o conforto de uma sala, não traduz, sabe, que nós estamos descansando na vida cristã. Nós estamos dentro de uma guerra, de uma batalha espiritual, e nós somos soldados. Então, a gente não pode vacilar. E eu comecei a chorar. E eu chorava compulsivamente ao ponto da menina sair do balcão e falou: você está passando bem? Vem cá. Por quê? Porque eu entendi que aquilo que eu estava passando era uma questão de batalha. Eu estava ferido. E a partir daquele dia, Deus me restaurou. E eu retornei à minha congregação para voltar à comunhão da igreja do Senhor. Porque nós estamos em peleja, em batalha, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. A segunda palavra, acabei a carreira, fala da corrida. Naquela época tinha maratona. Então, Paulo fala que a vida cristã também se assemelha a uma corrida. E o importante não é você chegar em primeiro lugar. O importante é você terminá-la, porque essa é a vontade de Deus. E depois ele fala: guardei a fé. Aqui nós temos a imagem do mordomo. Ou seja, tudo que nós fazemos, falamos, nós vamos prestar contas a Deus. Então, por isso que a gente tem que andar em temor e tremor, porque de tudo nós iremos dar conta ao Senhor. Então, temos o dever de ser vigilantes, não é? Em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, discernindo os 3 níveis de batalha espiritual, como eu já falei, não é sobre aquelas 3 coisas que falamos anteriormente. Mas em Lucas, capítulo 21, do 34 ao 36, nós estamos vendo aqui Jesus falando: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, aqui nós temos aquilo que acontece também na esfera individual. Em primeiro lugar, a nossa batalha, em primeiro lugar, está voltada para a questão individual.
aquilo que acontece na mente e no coração de cada um de nós individualmente. Ou seja, essa guerra, o inimigo quer, derrubar cada filho de Deus. Ele quer derrubar não aqueles que estão lá no mundo, porque já pertence a eles, mas cada cristão que vem para a igreja, se levanta para servir, ou que está envolvido na obra do Senhor, entenda isso, você está dentro de uma batalha e existem poderes que estão lutando contra nós. O social, nós temos também aquilo que acontece na memória da sociedade, nos porões psíquicos da sociedade. Ou seja, não é só a questão do indivíduo, mas também no contexto onde tem as questões familiares, as questões de bairro, de faculdade, de trabalho, onde você convive socialmente, temos também pelejas e batalhas nesse ambiente. E a questão cultural, que é a terceira parte, que é a formação de valores e percepções dentro da sociedade. Então, quando fala do primeiro nível, o texto onde Lucas aborda de uma maneira muito sucinta os 3 níveis da batalha espiritual, para que tenhamos esse pano de fundo em que nós estamos aqui nessa pregação expondo. Primeiramente, esse nível espiritual, Jesus está falando da pessoa, de indivíduos, advertendo-os ou advertindo-os acerca de coisas que poderiam atingi-los, implicando luta individual para cada uma delas. Ele fala, cautelai-vos por vós mesmos. Ou seja, temos essa peleja. E é muito fácil, porque no convívio da igreja, recentemente, eu estava na recepção, e a esposa de um pastor falou, pastor, mas nós vamos aqui rapidamente, porque tem uma pessoa aqui que está com um problema aqui espirituais. E eu e 2 irmãs de oração, nesse momento é muito importante você se acercar de pessoas que tenham essa experiência, porque isso não é brincadeira. E nós saímos, a esposa de um pastor, a esposa, outra irmã de oração, e fomos. Chegamos lá, o culto tinha terminado, e naquela parte que já estava escura ali, uma irmã em Cristo, assim, gritando, apavorando, gritando, mas os nossos anos de círculo de oração e de vigília nos trouxe um certo aprendizado. Porque eu me lembro de ter passado 10 horas, 11 horas expulsando uma legião de demônios. Né? E já fiquei 3 horas, 4 horas, 2 horas. A gente tem essas experiências. Mas aí a gente aprende algumas coisas com as mulheres de oração que já desceram a sepultura, já estão com o Senhor. E eu me lembrei de uma irmã quando ela me falou, Moisés, eu sempre peço para Deus trazer lucidez, pelo menos por um momento, para que a gente possa fazer uma oração com aquela pessoa. E eu falei, naquele momento que eu vi aquela irmã gritando, né? E entendo, não era possessão, porque um crente não é possuído por demônios. Mas a gente viu que era uma clara opressão. Ela estava atordoada porque ela sentia alguma coisa assim, e ela começou a se desesperar, e de repente eu comecei a orar, Senhor, traz ela à lucidez. E ela, de repente, aí a irmã que estava ao lado falou, fulana, é você? É. Ai, meu Deus, é uma coisa que, sabe, me oprime, que me ataca, eu não sei como é que é isso. Aí eu falei, fulana, ore comigo, faça comigo essa oração. Então, eu falei, eu, fulana, ela, eu, fulana, tudo que eu falar você repete. E ela falou, e eu falei, eu rejeito, eu renuncio todo pacto, todo envolvimento com as obras das trevas, com o espiritismo, com feitiçaria, falei várias coisas. E ela veio repetindo comigo. E fala assim, eu rejeito em nome de Jesus. E na hora que ela acabou de fazer essa oração, de novo começou aquela coisa de querer perturbá-la, e ela começou a gritar, a gente tentando segurar. Aí eu falei, agora não, Satanás. Demônio, agora ela confessou, ela renunciou, então agora você não tem mais autoridade. Sai em nome de Jesus. Ai, que alívio. Então, ninguém está livre de ataques satânicos. Eu estou falando de uma questão de opressão, porque eu já fui em casas, em lugares, até na igreja, de possessão. Porque aí é uma pessoa que não é cristã, e a gente vê que ela deu vaga, ela deu vez, ela deu oportunidade de algum envolvimento, e ela é possuída. Mas, na casa do Senhor,
temos autoridade para o nome de Jesus falar e ser liberta para a glória do nome do Senhor. Então, nível individual. Nós temos também a questão, não somente na questão do âmbito pessoal, mas também naquilo que o nível social. E isto é testado quando ele fala do cuidado com orgias, embriaguez, preocupações desse mundo. Ele fala: nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, embriaguez e das preocupações desse mundo. Então, os ambientes sociais, o nosso relacionamento social, a gente tem que ser prudente, muito. Eu me lembro que, por 3 anos, eu fiquei pregando de 15 em 15 dias em um presídio, lá na Quinta da Boa Vista. E eu estava ali para implantar um seminário na Assembleia de Deus do Meia, mas um trabalho em conjunto com a Igreja Batista da Rua Emengarda. Nesse momento é tão lindo, né? As denominações se juntam para trabalhar. E para evangelizar não tem coisa melhor, a unidade da igreja. Talvez seja por isso que eu esteja servindo hoje na Igreja Batista, né? E ali nós pregávamos, mas eu me lembro que uma vez eu preguei e 700 presos queriam me abraçar, porque depois da mensagem foi aquele choro, aquela alegria, e o irmão que era responsável falou: irmão, o senhor não pode fazer isso. Eu falei: não, eu vou fazer. Porque a gente sentia aquele amor, aquele choro, eu saía abraçando, orando com 5, com 3, eram 700 que tinha ali. E depois eu fui tirado, mas eu me lembro que antes desse culto, que foi um derramar poderoso de Deus, de avivamento, de conversões, quando eu estava adentrando no presídio, eu me lembro que eu fiquei por último, uns 4 ou 5 passos, o irmão que estava na minha frente, e eu senti que quando eu estava passando de frente de um complexo, onde tinha várias pessoas não crentes, porque eu estava indo para a ala que era dos crentes. E quando eu passei, eu sentia minha mente, o meu corpo totalmente assim, envolto naquela opressão, e eu não conseguia andar. E olhava para o lado assim, os presos rindo: ô pastor, ô não sei o quê. E tinha aqueles homens que não eram homens, que eram travestidos de mulheres, rindo, zombando. E eu falei: Senhor, me cobre com o teu sangue. E eu não conseguia andar. Era aquela coisa opressora. Mas eu me lembro que eu comecei a clamar o sangue de Jesus, comecei a clamar o nome do Senhor, e de repente eu fui. Aí os irmãos estavam olhando para mim: o que houve? Aí eles não entenderam nada, eu não falei nada na hora. Mas existem lugares onde a presença, a opressão é tremenda, e você tem que ter esse discernimento, porque o ambiente onde nós estamos, a gente tem que ter esse entendimento, né? Eu até falo também de uma questão pessoal com a minha esposa. Ela fez 3 cirurgias, uma campeã, uma vencedora. Ela teve câncer de mama, fez os tratamentos, quimioterapia, fez radioterapia, fez tudo. A igreja orando, os irmãos orando, e passou, graças a Deus. A cirurgia foi bem sucedida. As mulheres não gostam, né, de deformidade, mas aquelas que passam têm recurso, mas graças a Deus foi tudo perfeito, e ela passou. Depois agora operou a vesícula. Eu passei 6 dias com ela no hospital. E agora ela operou o carpo da mão, fez uma biópsia. Mas assim, Deus dando vitória em tudo. Mas eu assumi algumas responsabilidades por causa da impossibilidade dela. E eu me lembro que eu fui lavar os banheiros. São 3 banheiros no apartamento. E o que eu fiz? Prudência, né? Eu tirei todos os tapetes do banheiro, né? Limpei tudo, deixei tudo vazio. E passei aquele cloro, limpei com os desinfetantes, coisa que a gente quer fazer com carinho e com amor. E enxuguei tudo. Aí depois eu coloquei o tapete carpete, né? Tapete carpete, eu nem sabia que tinha isso, mas é tapete carpete. Em vez de colocar na posição certinha, eu inverti ele e coloquei ele. E quando ela chegou, ela viu manchas de cloro na parte de trás do carpete. E começou a falar, a gritar, porque mulher tem zelo com as coisas dela, né? Eu falei: precisamos conversar sobre isso. E depois do almoço, eu falei com ela. Eu prudentemente cheguei, fiz tudo isso. Eu não coloquei cloro aqui. Não foi eu. Aí ela falou: será que foi Satanás? Eu falei: não sei. Mas eu quero dizer o seguinte, que às vezes o inimigo usa de estratégias para
Então você tem que ter discernimento espiritual. Eu não sei se foi de outra vez que foi sujo, mas da minha vez não foi, que ficou glória, era só isso. Mas o inimigo tenta, né, tirar a paz e a gente tem que ter discernimento espiritual. E a questão também, agora do terceiro nível, ele não diz para ter cuidado com os dias embriaguez e as preocupações materialistas do dia a dia, ele diz também para ter cuidado com as consequências desses comportamentos. Não é isso? Nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Ou seja, ter o cuidado com aquilo que vai se transformar em hábito. No Brasil, nós somos uma sociedade do uísque, da cachaça, da cerveja, do carnaval, da corrupção, do misticismo. A gente sabe o que nós temos aí como cultura, entre aspas. Então, só para lembrar os irmãos que o Brasil, na sua base, né, de formação cultural, nós temos 3 povos. Eu tenho uma foto no meu Instagram, eu com o pastor Toninho Malafaia, que é branco, cabelo branquinho, filho de português. Tem eu no meio, né, ascendência indígena, e tem o Cássio, né, ex-jogador do Vasco, serve da nossa igreja, hoje ele é técnico do Sub-17. Mas tem ali um brancão, um índio e um negro. Então, às vezes, eu uso aquela foto para referendar nas aulas que eu dou. O Brasil tem esse misticismo desses 3 povos, né? Os brancos, os índios e os negros, ou afrodescendentes, como querem que nós falemos agora. Mas eu não tenho preocupação com isso, porque nós estamos amparados, né? Então, o que nós recebemos dos índios? Qual é a cultura que nós temos negativa? Superstição. A superstição que os índios tinham veio para a nossa cultura. Quantos crentes que não saem sem ver o horóscopo? Quantos crentes que dizem que só tem que sair de casa com o pé direito porque isso é superstição? Nós fomos libertos dessas coisas, né? Do negro veio o quê? A feitiçaria. A gente sabe que a África tem um aspecto muito forte, né, no desenvolvimento da feitiçaria. Isso veio para nós através dele. E da questão dos brancos veio a idolatria. Então, o Brasil tem coisas ruins, tem coisas boas. Eu não tenho tempo aqui para destacá-las. Mas estou falando de batalha espiritual, por isso que eu estou pegando aqui aquilo que nós temos como, né, elementos de formação na nossa cultura. Então, a gente tem que estar ligado, porque isso são potestades, ok? Então, e que se torna cultura. Quando nós vemos no carnaval uma cantora, vocês viram, não vou falar o nome, mas recebendo entidades e falando com voz diferente, rouca, e nós vemos dentro daquilo que eles chamam de cultura do carnaval, onde nós vemos manifestações de entidades que nós sabemos de onde procede, ok? E quem é que não lembra daquela representação de Jesus sendo pisado, sendo humilhado, sendo abatido? E nós sabemos que o nosso Cristo, quando voltar, ele não virá mais para morrer, ele virá para julgar, e nós louvamos a Deus por isso. É isso? E nós temos também tantas notícias, tantas coisas. Eu me lembro que na Colômbia, né, a gente viu, foi aprovada uma lei de crianças já, ou adolescentes de 14 anos já podendo estar livre, né, para ter a união como casamento, e a gente vê cada vez mais essa questão da pedofilia, querendo tomar corpo, vez, e até mesmo a vista grossa de autoridade. Mas nós somos igreja, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Enquanto a igreja estiver aqui, nós estaremos falando, denunciando, porque nós temos que ser a voz de Deus para com essas questões de comportamentos errados. Amém? Então, batalha espiritual, que todo mundo conhece, Efésios 6, onde o apóstolo Paulo, ele fala, aquele texto de 14 a 17 sobre batalha espiritual. Mas antes de falar sobre essa questão da batalha em si, eu quero lembrar que antes de falar sobre aquilo que nós não vemos, porque a batalha espiritual está num nível bem dito, espiritual, na área do espírito, tem que ter discernimento. Então, você tem que ter maturidade para confrontar essas coisas. E o que Paulo fala, que ele vai falar assim, no demais, irmãos, né, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Aí ele fala, estai firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, ele vai falar num aspecto de final, de adendo da epístola. Porque uma epístola, missiva ou carta,
como é chamado, ela tem a divisão de introdução, de desenvolvimento e de peroração, de término. O apóstolo Paulo cumpre isso cabalmente. Me lembro que no curso de letras, quando a gente ia estudar essa questão das cartas, né, era uma coisa comum da época, e a gente, por manusear essas cartas na Bíblia, a gente já sabia tudo disso, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, quando vai falar de batalha espiritual, ele fala, no demais, irmãos. Por quê? Porque Paulo tinha convicção de que nós estamos seguros e guardados com aquilo que está antes, o ensinamento que vem antes da questão das armaduras de Deus. Então, o que nós temos aqui? Antes de falar sobre aquilo que nós não vemos, Paulo, em Efésios, ele trata de coisas que você precisa ter noção, ter consciência, porque é que Deus nos chama e fala para nós que nós devemos ter essas brechas tapadas. Então, por quê? Porque em Efésios 3,10, Deus fala assim, a palavra de Deus fala, para que a igreja e a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo está falando que para o mundo espiritual, a igreja reflete a sabedoria, ou seja, a multiforme sabedoria de Deus, ela tem que se tornar conhecida para o mundo espiritual. Irmãos, o modo como nós andamos, o modo como nós procedemos, o modo como nós fazemos as nossas coisas, namoramos, casamos, fazemos negócios, né? Eu até tive um problema com uma pessoa da minha igreja e a gente ficou abrasados, ficamos assim meio cara virada, mas como cristão a gente vai para a justiça? Não, chegamos e conversamos, e somos crentes, tem que ter essa maturidade. Porque não é que você não vai ter problemas, mas é a forma como você se conduz diante de um problema. Então, agora, essa unidade da igreja, quando ela busca viver em unidade, né, não deixando essa questão para o futuro, mas é agora, e esta é a hora de nós, como falava um certo escritor, embasbacarmos, né, em nome de Jesus, os principados e potestades, deixando os perplexos por viver a unidade do corpo de Cristo. É isso que nós precisamos, porque o mundo espiritual busca brecha. A palavra de Deus diz que Satanás anda ao nosso derredor, porque ao redor do Senhor está o anjo do Senhor, ao redor do crente está o anjo do Senhor que acampa e os livra, glória a Deus, mas o inimigo fica olhando de longe, não é isso? Então, nós temos aqui alguns aspectos que nós precisamos ver. E Efésios, capítulo 5, do versículo 9, vamos ter algumas coisas que nós precisamos cuidar antes de lutar a batalha espiritual, propriamente dita. Então, Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele fala assim, mas a impundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, mas como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vis, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, ou no reino de Cristo e de Deus. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Então, ele está falando aqui de vida moral. O crente, ele tem que ter consciência de que ele tem que ter, diante de Deus e dos homens, essa responsabilidade de ter as vestes brancas, não é isso? Nunca falte, como é que é o texto lá de Eclesiastes? Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e sejam sempre brancos, alvos, os seus vestidos. Que benção, o pessoal conhece a palavra do Senhor, né? Então, fala de conduta, de procedimento moral. Nós temos agora uma outra parte, que também, porque Paulo vai falar que antes nós éramos trevas, né, e agora nós somos luz. E ele fala, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, a gente, para vencer principados e potestades, antes de eu explicar o que é batalha espiritual, sabe, nós temos que ter essa compreensão, que não devemos ter conversação torpe, palavras vãs, não é? Idolatria, mas que nem sejamos cúmplices com as obras das trevas. Pelo contrário, devemos encher a nossa alma com ações de graça, com bondade, com justiça, com verdade,
porque tudo isso são frutos da luz. Amém? Paulo também não se refere apenas à vida moral, mas dizendo que essa tem que estar sadia, mas ele fala também de outra coisa, que é a vida espiritual. Quando ele diz, quando ele fala aqui em Efésios 5, 15 a 21, ele define alguns quadros da vida espiritual, onde ele vai falar salmodiando, sujeitando-vos uns aos outros, considerando o seu irmão superior a você. Ele dá ali uma série de coisas que se refere à vida espiritual. Uns têm salmos, têm louvores, então a gente também tem que ter essa reflexão de que nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. E ele diz que, primeiramente, temos que ser prudentes, no capítulo 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, prudência é algo que está faltando na vida da igreja evangélica brasileira. Atentar para a prudência. Porque eu falo, as nossas igrejas hoje, elas voltam, claro, nós temos um tempo de pós-modernidade, dificuldade. Eu tenho aqui irmãs que congregaram comigo na nossa igreja quando éramos crianças. A gente ia para a igreja de manhã para a oração, 9 horas começava a escola dominical, tinha o culto, e antes de terminar o culto tinha ensaio para algum departamento, eu tocava na orquestra, e a gente vinha correndo para as 3 horas estar no ar livre, e depois do ar livre tinha aquele culto de 6 horas dos jovens, antes de começar o culto. E tinha o culto, e depois do culto, a gente estava na porta da igreja comendo pipoca, conversando, né? Glória a Deus. Mas era o dia todo, o domingo todo era do Senhor. Aí eu te pergunto hoje, qual a igreja que hoje que consegue fazer isso? As pessoas têm mais o que fazer, desculpa, mas eu digo o seguinte, cada tempo, né, tem a sua cultura, tem o seu modo de proceder. E tudo isso fala de porque precisamos de um avivamento. Porque avivados, nós temos prazer de estar na obra do Senhor. Não é isso? Então, quando ele fala aqui, tem que ter prudência. Você sabe quem explica o que é prudência na Bíblia? É tão bom quando você estuda palavras no grego. Eu me lembro que no curso de letras, a gente estudando sobre o tempo helênico, e remonta ao tempo de Jesus, os 3 principais tipos de sabedoria que os homens buscavam eram 3, os principais, tem vários, mas os 3 principais eram Sofia, Suneses e Froneses, termos no grego, que traduzidos para o português, Sofia, tem mães que gostam de colocar o nome das filhas de Sofia, sabedoria. Salomão pediu Sofia a Deus. Talvez se eu fosse tentar rapidamente mostrar, ou tentar resumir essa palavra, seria um conhecimento enciclopédico, de A a Z. Você tem uma abrangência, um conhecimento, porque Salomão precisava entrar e sair, julgar, e até sabedoria emocional, né, inteligência emocional, Deus deu para ele, quando ele julgou aquela criança que foi cortar no meio, nem para uma e nem para outra, mas a mãe dela, que era realmente a mãe, não mata não, e a outra, não mata, nem eu nem ela. Aí ele falou, bom, a mãe, ela tem as entranhas, né, então essa aqui é a mãe verdadeira. Então, Salomão pediu, e Deus deu até mais, né? A segunda palavra é Sofia, sabedoria, Suneses, a Bíblia traduz por inteligência, mente elucubradora, sabe? Aquela mente tremenda, eu não vou falar sobre isso, mas a terceira palavra, que é Fronese, a Bíblia traduz como prudência. E, segundo a cultura grega, e na Bíblia, é o mais alto grau de sabedoria. É o mais alto grau. Prudência. E onde é que aparece prudência pela primeira vez? Josué, quando Deus fala para ele, se prudentemente atentares para o livro dessa lei, mas não explica o que é. Aí você tem que ler a Bíblia. Aí vai ter versículo que vai falar que a prudência é a ciência do santo, temer a Deus é ser prudente. Vai vir várias colocações. Mas quem define, porque Ele é a fonte da sabedoria, o nosso Senhor Jesus, é o próprio Cristo que define a sabedoria. Quando ele prega o sermão da montanha, né, ele começa com o pitoche, o bem-aventurado, os pobres de espírito, e vai explicar, e vai falar das bem-aventuranças, vai falar sobre não julgar, porque você não pode julgar para que não seja julgado, mas João 7,24 fala julgar segundo a reta justiça. Enfim, ele vai falar de várias coisas, você não pode ter preocupações, porque se Deus cuida do passarinho, se Deus cuida da planta, vai cuidar de você.
Aí no final você fala assim, pô, quem é que pode viver essa vida assim, tão elevada? Isso é difícil. Enfim, ele termina dizendo o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é um homem insensato. Agora sim, ele vai definir o que é prudência. E você precisa entender. E ele fala, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente. Então, a prudência, diferente de sofia, de inteligência, de ter um conhecimento abrangente, de ter uma mente elucubradora, o que interessa para Deus é isso. É que quando você ouve a voz do Senhor, você obedece, você pratica aquela verdade que está no teu coração. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, te leva a obedecer. Então, isso é que é o mais alto grau de sabedoria para Deus. É quando você teme a Deus, quando você sabe que aquele desagrada o Senhor, e você prefere a prudência, porque você se inclina. Não é porque você é aquele crentarrão, não, como dizem alguns, mas é porque você teme ao Senhor. Deus te leva a um nível de obediência. Amém? Então, saúde moral, saúde espiritual. Em terceiro lugar, Paulo fala de saúde conjugal, né? Ele fala, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, ele vai falar que um tem que ser coluna para o outro. Não é isso? Ou seja, eu ouvi uma frase uma vez, onde a pessoa falava, né? Qual é a mulher, perdão, estou tentando lembrar aqui a frase, que o desejo, né, de toda mulher, qual é a mulher que quer ser tratada como rainha, né? Aí você tem que tratar o seu marido como rei, né? E vice-versa. Nós não somos inimigos um do outro, nós somos ajudadores. Devemos viver uma vida em que Cristo seja glorificado nesse relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu teria coisas mais a falar sobre isso, mas o tempo está correndo. Então, saúde conjugal, saúde moral, saúde espiritual, saúde conjugal. E agora entra a questão dos filhos. Então, é saúde familiar. Ou seja, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Então, nós temos aqui uma promessa dupla, de prosperidade e de longevidade. Não gosto de falar sobre isso, mas eu tenho uma família de primos que todos morreram no máximo 50 anos, não passaram de 55 anos, né? Mas aí você vê que no histórico tinha mágoa da mãe, todos eles. Então, sabe, se você não tiver um relacionamento de perdão, de obediência aos pais, porque obedecer pai e mãe é uma promessa que Paulo fala que é um mandamento com promessa, para que você tenha prosperidade, vá bem e viva muito tempo. Então, é importante honrar pai e mãe, não é isso? Saúde familiar, perdão. E aqui nós temos o quinto e último lugar. Paulo diz que temos que ter também saúde na vida profissional. Quando ele fala, né? Mas contra vós outros, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo, não segundo a vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade ao Senhor, não como a homens, certo de que cada um, se fizer coisa boa, receberá outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor é tanto deles quanto vosso, está nos céus, e que para com eles não há acepção de pessoas. Então, é a questão de você entender que a palavra aqui é servo, porque em Roma, né, o extrato social era livre e escravos. Então, era servos e senhores. Mas hoje nós podemos traduzir essas palavras como patrão e empregado, né? Hoje nós temos um momento diferente. E a gente tem que entender que servindo no nosso trabalho, a gente tem que servir como servindo a Deus de todo o coração. Eu nunca me esqueço uma experiência que eu tive. Eu trabalhava numa grande companhia, um supermercado que tinha uma rede enorme na nossa época, né? Eu vou falar o nome, Supermercado Disco, né? Tempo, né?
tinha Sendas, Casa da Banha, Mariterra, sei lá, tinha tantos mercados, porque eu comecei como office boy, eu ia no Abras, né, Associação Brasileira de Supermercado, e eu conheci o presidente de todos esses mercados da época. E eu era office boy, e comecei como office boy. E todo mundo chegava na hora, batia o cartão 5 horas e ia embora. Eu trabalhava na presidência, o patrão chegava de helicóptero no prédio, lá em São Cristóvão, e todo mundo ia embora, eu ficava bobo, a presidência, os diretores tudo lá, e quando dava 5 horas, eu esperava 2, 3 minutos, ia na sala de um, né? Tudo bem, doutor? Só que um cafezinho, uma água? Ah, tá, por favor. Eu perdi ali uns 5 ou 6 minutos, nunca chegava a 10. E eles falavam, ué, mas não já bateu o teu horário? Eu falei, eu vou embora, mas o senhor não vai ter mais ninguém, pelo menos assim, tento amenizar, né? Ah, tá, obrigado, né? E foi. E passando algum tempo, um diretor falou assim, você está estudando? Eu falei, estou. Você está fazendo o quê? Terminando o 2º grau. Aí ele falou assim, como é que você paga a sua escola? Eu falei, eu pago um carnê. Posso ver? Posso. Aí quando ele pegou, esse carnê é meu. Né? E eu me lembro que eles pagaram os meus estudos, pagaram a faculdade, pagaram o curso de inglês, pagaram tantas coisas. Por quê? Porque a diferença do crente é que você não briga por uma questão de ser pontual demais, mas quando você serve de coração, Deus abre portas para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é isso? Então, nós temos aí a batalha espiritual e Paulo nos convida para tomarmos posse, né, das armas do Espírito, quando ele fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo nos convida para tomarmos posse das armas ou da batalha espiritual. Por quê? Ou para quê? E a razão de termos saúde em todas essas áreas da nossa vida, né? E ainda não tomamos posse das armas do Espírito, a resposta é o seguinte, é para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Entenderam? Então, temos ciladas, armadilhas e estratagemas ou estratégias armadas pelo diabo, e nesse sentido há uma trama diabólica, embora às vezes, né, não haja seus instrumentos, nós não vemos, mas por essa razão Paulo alerta para quanto às ciladas do diabo. E para essas ciladas do diabo, Paulo ele nos sugere algumas ações para que nós possamos enfrentar essas ciladas, tá bom? E quais são? Um dos desafios do pastor ou daquele que é ensinador, já que a minha carreira ministerial é mais na área didática, pedagogia, de ensino, são 25 anos de aulas em faculdade bíblica, instituto bíblico, é tentar trazer para o aluno aquela questão prática do texto, e o desafio é esse. Então, quando nós vemos aqui, a primeira, quando Paulo fala, a questão eu tenho que abrir a Bíblia aqui para ler com vocês. Efésios 6. Eu vou abrir rapidamente para poder caminhar aqui, rapidamente. Ele fala assim, cingindo-vos com a verdade, Efésios 6, 14a. Então, essa é a primeira ação que ele fala, cingindo-vos com a verdade. E o que tem a ver isso? Tem a ver que tem, em primeiro lugar, pôr um valor íntimo na nossa alma. Porque a verdade é a primeira de todas as coisas. Tem de ser o principal, o princípio maior, pois se relaciona ao caráter. Então, é a verdade no interior, ok? Então, é pôr um valor íntimo na nossa alma. Por que íntimo? Eu vou usar aqui uma expressão que nós somos adultos, tá? É só para vocês entenderem. Antes de você colocar um uniforme de gari, ou um terno de executivo, um vestido elegante, ou uma roupa simples, você coloca o quê? Roupas íntimas, tanto o homem quanto a mulher. É mais ou menos nessa dimensão que Paulo está falando. Antes de vestir a armadura toda, na intimidade, a verdade tem que dominar a nossa vida. Amém? Então, isso na prática é o que Paulo está falando aqui. A segunda tem a ver com o comportamento público. Porque
não só a questão íntima, que tem que ter valores e princípios, mas também no exterior, quando ele fala, vestindo-vos da couraça da justiça. Ou seja, a verdade que está no íntimo, ela tem que aparecer pelo lado de fora. Porque a couraça, ela veste, pastor Marcelino, a frente e as costas. A couraça, ela entra aqui na cabeça, sabe? Ela toma aqui o peito, toma as costas. Então, aquilo que você é na frente, você também é pelas costas. Então, a gente tem que ter esse comportamento público. E o cristão, quando tem esse comportamento público adequado, temeroso, sujeito ao temor do Senhor, respeitando uns aos outros, isso impacta a sociedade. As pessoas falam, você é diferente, né? Você é diferente. Eu ganhei amizade com um pai, pai de santo que fala, né? Mas ele falou assim para mim no trabalho, Moisés, você é o único crente que eu gosto. Eu falei, mas por quê, rapaz? Não, os outros vêm com não sei o quê. Não sei, Deus achou graça. Não estou aqui me enaltecendo, mas a forma de você amar a pessoa que está ao teu lado, sabe? Você não tem que olhar qual é a religião dele, porque para falar de Jesus você precisa estreitar laços. Você é ouvido quando você tem esse canal aberto com a pessoa. Ele falava, eu gosto de você porque você respeita a minha fé. Falei, sempre vou respeitar. Embora que eu já falei para você que o meu Jesus, ele é o único caminho. Sim, mas você não fala de uma forma, né? Mas amém. Mas é isso. É a questão do comportamento público que vai fazer diferença. A terceira é ter um estilo de vida. Olha só. Não só com princípios por dentro, não só comportamento visível por fora, mas é necessário ter um estilo de vida que seja pautado não na beligerância, não na briga, né, mas no evangelho da reconciliação e da misericórdia, quando ele fala, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, nós somos aquele povo da paz, sabe? Tem cristão que não entendeu, que já morreu, que já ressuscitou com Cristo, né? E quer brigar, e nós não somos o povo da briga, nós somos o povo da paz. Então, valor íntimo, comportamento público, estilo de vida, onde a paz, ela é a bandeira principal do crente, amém? Irmãos, vocês convivem com filhos, com netos, com vizinhos, e isso tem que transparecer, sabe? A gente aqui tem dificuldade de ganhar umas para Jesus, porque condomínios, como é que se ganha pessoas no condomínio? Quando você subir o elevador com alguém, olha, bom dia, né? O que é que a gente faz? Tenta atrair, né? Chegou uma pessoa cheia de carrinho de compra lá. Opa, você quer uma ajuda? Eu te ajudo, ó, boto dentro. Sabe, sem ser espalhafatoso, mas é você criar esse vínculo e as pessoas vão ver que você é diferenciado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não é isso, irmã Jaqueline? É difícil transpor os muros dos condomínios, mas quando você tem um comportamento que impacta, que influencia, irmão, isso é glorioso, porque o evangelho, ele penetra no coração dessas pessoas, né? E Cristo é revelado a ela. Então, a quarta tem a ver com o escudo da fé. É uma postura espiritual adequada, ou seja, tem a ver pessoas que falam de uma postura espiritual adequada, típica de pessoas que têm fé, que não duvidam, que falam e que confessam com ousadia, convictamente, e que caminham com o escudo da fé, porque o versículo Efésios 6,16 diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, nós temos que ter essa pegada, essa postura de que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Então, tem horas que parece que é não, parece que tudo está dizendo não, mas a gente não olha para aquilo que é visível, a gente olha para aquilo que a gente está crendo, firmado nas promessas de Deus, não é isso? Então, a gente tem que entender que, às vezes, aquilo que está aparentando ser alguma coisa, você tem que dar um passo para trás e falar, Senhor, Tu és maior, Tu és fiel, e eu creio que Tu vais cumprir as Tuas promessas, não é isso? Então, você tem que ser ousado. Está triste, canta, né, Dani? A Dani veio aqui louvar, e é tão bom você colocar louvor no seu momento, quando você às vezes está com o coração triste, abatido, porque o louvor, ele liberta, como Paulo e Silas naquela cadeia, né? Eles estavam lá louvando, cheio de dores, chibatadas,
né, podia estar ali enfurecidos. Não, eles abriram o coração para Deus, e a gente precisa aprender a fazer isso, porque, sabe, a gente tem que ter essa postura de fé espiritual, de combater. E a quinta ação é um equilíbrio na mente. Tomai também o capacete da salvação, ou seja, estando tomado pela graça de Deus, as crises de consciência têm que estar resolvidas, a alma tem que estar em harmonia, né, e protegidas com a certeza de que a cruz de Cristo está te tornando seguro nessa salvação gloriosa em Cristo Jesus. Então, a mente tem que ser trabalhada, e a gente vai falar agora, terminando sobre isso. A sexta ação que Paulo fala, é a única que tem a questão da arma. É uma atitude de combatividade, né? Sendo corajoso, intrépido, pregando a palavra, denunciando em nome dela, não tendo medo de principados e potestades, porque a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, aleluia, que é a palavra de Deus, conforme Efésios 6,17. Então, uma atitude de combatividade. Você não pode ser aquele que... não, galinha da Angola, estou fraco. Não faça da sua fraqueza um chapéu, faça da sua fraqueza um tapete. Você tem que pisar e dizer: Senhor, eu estou passando, mas eu creio, né? Eu confio no Senhor, aleluia. Por quê? Porque a gente tem que ter o equilíbrio da nossa mente, amém? E tem que ter essa atitude de combatividade através da palavra do Senhor. E a sétima ação é uma atitude de vigilância, de súplica, de intercessão e de oração pela igreja de Deus. Quando você reserva tempo para orar e buscar a face do Senhor, irmãos, isso tem uma valia muito grande. Às vezes a gente é tomado por certos vícios, e eu tinha o vício de sempre ver jornal e Globo Repórter, esporte, aquele negócio da hora do almoço, né? Obrigado, né? Sabe, mas aí eu falava assim: o que eu ganho assistindo isso? Eu hoje, né, falando, algum tempo atrás, eu não ligo mais a televisão nesse horário, eu não busco, é um tempo que eu tomo para orar, para sentir-se mais próximo do Senhor, sabe? Então, a gente tem que definir algumas coisas que a gente precisa para ter essa armadura de fato, irmã Neire, da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vigilância, súplica, intercessão e oração, porque ele fala com toda oração e súplica, orando em todo tempo, né, no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por isso que aqui sempre se ora pela liderança da igreja, pelos líderes de departamento, por cada departamento. A gente não cansa de orar, porque a mão do Senhor, ela trabalha em favor disso, porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Aleluia. E quando nós fazemos todas essas coisas, nós prevalecemos em nome de Jesus, não é isso? Passando pelo dia mal e permanecendo inabaláveis. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse negócio de fraqueza, a gente pode até ter por algum momento, mas quando a gente toma, revestido das armaduras, a gente crê, a gente confia, a gente sabe que tudo Deus tem propósito, não é isso? E nós vivemos pela fé. Eu me lembro de um livro que eu li quando era novo convertido, eu nunca me esqueço desse livro, do Tom Roberts. Era o livro O Vinho Novo é Melhor. Não sei se alguém aqui já leu. E ele define a fé com 3 coisas que eu acho interessante. Que ele diz que a fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível e ela recebe o impossível. Não é isso? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino já com essa mensagem aqui final, irmã Jaqueline. Então, no final, o que o inimigo quer atingir? O nosso coração, né? Agora eu pergunto para vocês, o que é o coração na Bíblia? O psicólogo fala uma coisa, o advogado fala outra. Cada um, dentro da sua profissão, ele tenta pegar, né, a sardinha e colocar na sua brasa, ou a brasa na sua sardinha. Não é isso? Mas a Bíblia define o que é coração. E talvez você nunca tenha ouvido ou sabido o que significa de fato o que é o coração, porque o diabo quer o nosso coração, tá bom? Então, não estou falando aqui do coração fisiológico, né, irmão? Pois o que concerne ao registro bíblico, a palavra coração, ela pode incluir algumas seguintes áreas ou partes. Então, essas partes que nós vamos ver agora, e já estamos encerrando a nossa mensagem. Primeira parte, onde o coração está envolvido, consciência. E você vai entender por quê.
tendo os corações purificados da má consciência. Hebreus 10, 22. Tem outro texto, 1 João 3, 20. Se o coração nos condena, maior. Então, acusar é questão da consciência, e está ligado ao coração. Então, nós temos aqui o coração ligado a uma área chamada consciência, ok? Então, acusar é a função da consciência, mostrando que a consciência está no reino do coração. A segunda, mente. Temos muitos versículos. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Mateus 9, 4. Marcos 2, 6 fala: arrazoavam em seus corações. Lucas 1, 51. Os corações que alimentavam pensamentos soberbos. Lucas 24, 38. Por que sobem dúvidas aos vossos corações? Então, todos esses casos tratam de coração, como tem outros textos aqui que falam e que indicam que a mente está ligada ao coração. Então, temos consciência e temos mente ligada ao coração. A terceira área, vontade. Ou seja, tem texto que vai comprovar, Atos 11, 23, com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Romanos 6, 17, vieste a obedecer de coração. 2 Coríntios 9, 7 fala, proposto no seu coração, né? Que ele fala da oferta, cada um fala aquilo que propôs, é a vontade de cada um. E propósito do coração, Hebreus 4, 12, ou seja, tudo isso revela que a vontade também está relacionada ou vinculada ao coração. E em quarto lugar, nós temos aqui a quarta área que abrange o coração, que são o quê? Emoções. Então, Gênesis 45, 26 diz, o coração ficou-lhe como sem palpitar, né? Porventura não ardiam os nossos corações? Lucas 24, 32. E Jesus falou, não se turbe o vosso coração, João 14, 27. Então, todas essas passagens confirmam que a emoção está ligada ao coração. Amém? Então, pode-se dizer que o coração, essas coisas não são o coração, mas a soma delas, né? Coração, ele está sendo definido como a soma dessas quatro áreas. Então, nós temos aqui o homem na sua plenitude. Por quê? Porque o poder cognitivo tem o quê? A consciência e a mente. O poder afetivo, as emoções. E o poder volitivo, volição, vontade própria, tem a ver também com a vontade, está ligado ao coração. Então, o que é o coração? É você estar ligado à consciência, mente, emoções e vontade. Ou seja, o homem com seu poder cognitivo, afetivo e volitivo. Então, Provérbios 4, 23 diz, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha só, o que define uma pessoa? O Espírito Santo, você não o vê, mas por que nós falamos que ele é uma pessoa? Porque o Espírito Santo, ele tem consciência, ele tem emoções e ele tem vontade. Então, o coração é o homem na sua completude, né? Então, quando Deus fala, e buscar-me-eis e me achareis, porém, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tudo isso envolve quando você vai buscar a Deus de coração. Então, o coração não é apenas sentimento, pensamentos, mente, mas tem envolvimentos sobre todas essas coisas, amém? Então, aqui, eu quero encerrar mostrando como é que Jesus venceu a batalha espiritual. Num trecho apenas, quando ele vai no batismo, e João tem aquela experiência fantástica. Você sabe qual é a pessoa que teve a proximidade em toda a Bíblia? Eu já fiz essa pergunta para vários seminaristas, não responderam, mas eu sei que vocês vão acertar. Qual foi o homem na Bíblia, o único homem na Bíblia que esteve próximo de Deus de uma forma completa, que nenhum outro homem jamais teve? Alguém quer dizer para mim? Não. Enoque, Antigo Testamento, Moisés, Antigo Testamento. Opa, obrigado. João Batista. Por que João Batista? Olha só que coisa gostosa, né? João, naquele momento, ele está ao lado da segunda pessoa da Trindade. Ele vai imergi-lo, e ele o faz. Ele não queria, lembra? Ele fala assim, ué, eu que devo ir a ti e tu vem a mim? Mas eu vou escandalizar vocês. João Batista sabia que Jesus era o Messias? Hein? Me responda. João Batista sabia que ele era o Messias?
Eu vou dizer para você que não, você está equivocada. Porque ele mesmo vai dizer no texto, eu não o conhecia. Mas aquele que mandou o batizar me disse, aquele que você vir descer o Espírito Santo na forma de uma pomba, é esse. Então, a mãe dele era idosa, morreu, isso não foi revelado, eram primos, mas essa revelação ele não tinha. E Deus que falou para ele, quando você vir o Espírito descer na forma de uma pomba, esse que é o Messias. Mas por que João não quis batizar Jesus se ele não sabia que era o Messias? Aí está aquilo que nós estamos pregando aqui a manhã toda. A forma de vida, o comportamento de Jesus fez João falar, peraí, cara, o batismo aqui é para pecadores, você tem um padrão de vida muito alto, você excede, não é para você. Era por isso que ele não queria batizar Jesus. Mas Jesus falou assim, deixa para que se cumpra toda a justiça. E quando ele vai, João tem essa experiência fantástica. Que ele tem? Qual é a experiência de João? Ele tem a experiência tátil. Ele toca na segunda pessoa de Jesus quando ele imerge ele nas águas. Ele tem a experiência visual, porque ele vê o céu aberto e o Espírito descendo, na forma de uma pomba sobre a cabeça de Jesus. Experiência tátil, experiência visual e teve a experiência auditiva, quando ele ouve o Pai bradando, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Glória a Deus, foi João Batista. Então, nesse momento que vai se inaugurar o ministério de Jesus. E olha só como é que Deus prepara o coração de Jesus. Porque você vai ver que depois do batismo, o Espírito Santo conduz ele para quê? Para ter um encontro com Satanás no deserto. E é por isso que eu estou encerrando aqui. Então, Jesus ouve a voz do Pai. Ele teve a seguinte experiência quando ele ouve a voz do Pai. Por favor, preste atenção. Quando ele diz, o Pai brada, este é o meu filho. Identidade. Identidade. Você precisa ter essa identidade. Você tem que se ver como filha, filho amado de Deus. Porque a gente só pode enfrentar nossas guerras se você entender que você é filho e é filha amada do Senhor. Você é filho? Você é filha? Diz amém. Eu sou. Tinha até um hino aí da Igreja Batista de Sherwood, quando fez aquele, em inglês era Overcome. Tinha uma menina que corria, que ela começou a roubar as coisinhas, depois ela tem um encontro com a palavra de Deus, e ela devolve aquilo que ela roubou, ela vence aquela corrida, o pai dela, você lembra desse filme? E tinha um hino ali que foi enaltecido, tinha um hino que falava, que você tem que crer naquilo que a Bíblia diz, não naquilo que outros dizem, mas o que a palavra diz acerca de você. Tem um hino agora que está em voga, onde diz que é meu pai, é quem tu és, e filho amado é quem eu sou. Então você tem que ter essa verdade, sabe? Ele é o teu pai, sim, e você é filho amado dele, sim. Segunda expressão dessa mesma proclamação do pai. Este é o meu filho amado. Sabe o que é isso? Autoestima. Autoestima. Você precisa levantar a sua cabeça e mesmo diante das provações você tem que entender, você é muito amado por Deus, Aquilo que Jesus fez, de tomar a nossa maldição, morrer em nosso lugar, prova cabalmente que Ele te ama e que o inimigo não vai prevalecer na sua vida e que tudo passa porque Deus Ele é fiel. E esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Autoimagem. Olha só como é que Jesus saiu empoderado daquele encontro glorioso com o Pai. Ele sabia que a identidade dele de filho foi reafirmada, a sua questão de autoestima e a sua questão de autoimagem. Não se veja pelo que os outros dizem, se veja pelo que Deus diz acerca de você, tá bom? Porque filhos podem dizer coisas ruins para mães ou para pais. Pessoas podem apontar e falar coisas que você vai deixar, sabe? Você tem que ter o escudo da fé. Opa, isso aqui não.
porque a Bíblia diz que eu não sou isso, eu sou diferente, eu sou amado, eu tenho tantas promessas de Deus, né? E Deus afirma que nós somos perdoados, amados, redimidos, sabe? Você tem que entender que tudo que Jesus fez para você vale, está de pé, tem validade, não é isso? Então, o Espírito Santo, nesse momento, conduz Jesus para a sua maior batalha espiritual no deserto. Ele estava pronto para vencer Satanás. Amém? Então, o que nós aprendemos? Eu não estava no Éden. Lembram disso? E herdei a culpa. Por quê? Porque a culpa, por que vem para nós? E eu vou encerrar falando disso aqui. Eu tenho um amigo que é espírita, eu trabalhava com ele, e ele falava assim para mim: Moisés, eu não sou pecador, eu não me vejo nesse evangelho, porque o evangelho dele é do Allan Kardec, é espírita, eu respeito. Mas eles tentam tomar um ou dois versículos da Bíblia para construir um evangelho que não tem base na Bíblia, né? E nós desmontamos totalmente. E ele falou assim, eu falei, mas por que você não... Não, eu faço benfeitorias, eu saio de noite para dar comida aos pobres, porque o lema deles é essa: não há salvação fora da caridade, não é isso? Aí eu falei, rapaz, você está parecendo aquelas criancinhas que estão aprendendo a falar e decorar o verbo. Aí ele, como assim? Eu falei, porque eu tenho um sobrinho, né, que quando ele está aprendendo a falar, o que ele entende? Que quem corre é o quê? É um corredor. Até né, um professor foi chamar a atenção de uma criança que estava correndo no corredor. Você não pode correr aqui no corredor. Ué, mas o nome não é corredor? Não é para correr? Criança tem umas tiradas muito inteligentes. E aquele que pinta é o quê? Pintor. Aquele que atua é o quê? É um ator. Então, eu falei, você está igual criança. Então, você está falando que porque eu peco, eu sou pecador e você não peca? Não, você está errado. Pecador não é quem peca. Aí ele falou assim, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Em Romanos 5,19, né, fala que por meio da desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. A lógica da Bíblia é mostrar que a raça humana, ela está debaixo de maldição. Por isso que nós somos pregoeiros da palavra de Deus. Porque todos os homens precisam ouvir da glória, do evangelho, que é a pregação de Jesus. Jesus é a própria pregação, né? Como nós ouvimos agora domingo na nossa igreja, o perdão, a salvação, tudo vem como mérito da pregação. Mas a pregação é Cristo, o querigma é Cristo. É quando a pessoa tem um encontro com Cristo, que ela recebe tudo isso. E nós precisamos levar as pessoas a Cristo. É o nosso dever, é a nossa missão. E eu falei para ele, então, a Bíblia diz, né, que, mostrei para ele, que o homem é pecador porque ele vem da matriz. Ou seja, vocês lembram que alguns comerciais falam às vezes que o carro tal, da série tal, precisa vir para fazer o recall, né, a palavra em inglês, porque alguma peça saiu errada na fábrica, tem que voltar com o carro lá. Eu falei, a mesma coisa aconteceu com o primeiro homem. Ele veio com defeito, a partir do pecado, então Deus chama todos à cruz, para que ele possa se redimir, para que ele possa encontrar a salvação do Senhor. Então, essa frase, eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava na cruz, mas herdei a graça, aleluia, porque assim também como intermédio por obediência de um só homem, todos foram feitos justiça. Então, que o Senhor abençoe a todos nesta manhã. Guerra espiritual é você saber que você é filho, é filha, e nós vencemos as nossas pelejas, firmados nas verdades da palavra do Senhor, amém? Que o Senhor a todos abençoe em Cristo Jesus, amém?